para a igreja, amém? Venha para cá, Jesus quer falar com você aqui, e o culto aqui é diferente do que eu vi em casa, é ou não é, meus irmãos? É ou não, igreja? Então, venha para cá, ouvintes, venha para cá, porque aqui o negócio é diferente. No rádio você acompanha, é bom o culto, mas agora chegou a hora de você vir para cá. Deus abençoe também os irmãos da live que nos acompanham. Deus abençoe, já compartilha, já segue aí, porque você vai ser abençoado. Efésios capítulo 2, quem achou diz amém. Que diz assim a palavra de Deus, Efésios 2, e eu quero ler com vocês a partir do verso 5. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos o século vindouro as abundantes riquezas da graça pela benignidade. Obrigado. Que pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Glória a Deus. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Deus, fala conosco através da sua palavra. Nós queremos te ouvir. Nós nos reunimos aqui nessa noite com o intuito de te adorar. Pai, sei que mesmo em poucas pessoas que aqui estamos, com os demais que ouvem, os demais que nos assistem, fala conosco, manifesta sobre nós a sua graça. Que a graça salvadora venha sobre nós, ó Pai, que teu Espírito Santo tenha a total liberdade para falar em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Se assenta. Queridos, o texto que nós lemos é conhecido de todos. Quando nós olhamos para a carta de Paulo, nós vemos Paulo ele trazendo um alerta à igreja. Quando nós vemos essa alerta de Paulo à igreja, Paulo ele vai dizer no capítulo 2, verso 1, Paulo diz que vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. No outro tempo que nós andássemos segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito, agora
opera nos filhos da desobediência. Outrora nós andávamos segundo o custo, segundo a ditadura deste mundo, os ditos deste mundo. Mas ele disse aos quais todos nós também antes andássemos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como outros também. Então, ele disse no verso de número 4 que, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. Isso vai mostrar para nós, em João 3,16, o amor de Deus para conosco, para com o homem. Só que no verso 5, Paulo, ele vai mostrar para nós o estado que nós vivíamos. Ele vai dizer que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E Paulo, ele é enfático em dizer que pela graça nós somos salvos. Ele fala no verso 5 do capítulo 2 de Efésios, que estando nós ainda mortos em ofensa, porque o pecado é uma ofensa para Deus. E quando nós olhamos que o pecado é uma ofensa, nós um dia, ou toda vez que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. A gente ofende uma pessoa quando a gente fala dela, quando a gente critica ela, quando a gente maltrata essa pessoa, você ofende. E Deus é ofendido quando nós pecamos. Só que Paulo explica para nós que Deus vai nos vivificar com Cristo Jesus. E ele vai dizer que pela graça nós somos salvos. Isso está no versículo 5. Mas ele continua dizendo que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele nos tira da ofensa dos nossos pecados, que era uma ofensa, ele nos vivifica, ele nos renova e ele ainda nos dá o direito da salvação, porque pela graça nós somos salvos. Aí ele diz que para ele mostrar nos séculos vindouros, nos séculos que haveria de vir posteriormente, ele disse a abundante riqueza da sua graça, que pela benignidade ou a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Aí o verso 8, que é o meu verso principal que eu quero focar com vocês, é o verso 8, 9 e 10, que é a reflexão da mensagem de hoje. Ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós olhamos para esse verso, e eu hoje fiquei meditando, buscando algo de Deus e preparando algumas mensagens para falar baseado nesse texto. Nós estamos aí algumas semanas falando sobre salvação e eu não pretendo parar de falar sobre isso, porque nós temos que ter a certeza que nós somos salvos. Eu preguei algumas semanas atrás, fé, a certeza da salvação, e estou preparando outra, porque devemos ter a certeza da salvação. E isso aqui eu quero falar hoje para você: salvação, mérito ou graça. Nós não somos salvos por méritos, não adianta bater no peito, porque todas as religiões do mundo, elas interpretam que a questão da salvação é apenas de dois modos. Primeiro,
O homem é salvo pelas obras ou pela graça? As religiões interpretam que a questão da salvação em apenas dois sentidos, ou de dois modos. O homem é salvo pelas obras ou pela graça? A minha pergunta a você é salvo pelas obras que tu faz ou tu é salvo pela graça? Para mim, eu sou salvo pela graça, não sou salvo pelas obras que eu faço. De modo que aqueles que adotam, querido, um meio termo, é o sinergismo, onde Deus faz a parte, ou a sua parte, e o homem faz a sua parte. Não. Por quê? Não é assim, o homem faz a sua parte, Deus. Para Deus salvar, é somente Deus que salva. Não é o homem que vai dar uma mãozinha para Deus na salvação. Não é Deus, é Deus que deu a mão toda, é Deus que fez tudo para nos salvar. Para que ninguém se gloriasse dizendo: olha, eu te ajudei, você é exemplo. Eu prego e falo, pastor Zé Roberto, se alguém um dia pregou, ele se converteu talvez, né? Não sei se ele já foi do mundo, mas se ele já ouviu a mensagem um dia, alguém pregou, e alguém dizer: eu ganhei o pastor Zé Roberto. Não foi ninguém que ganhou, foi Cristo que ganhou, porque foi Cristo que morreu. Um dia alguém falou de Deus para mim, eu quis aceitar Jesus, é lógico que tudo também é encaminhado, mas quem deu tudo para me salvar foi Jesus. Então quem me ganhou não tem que bater no peito e dizer: eu ganhei Ezequias. Ezequias hoje é pastor de uma setorial, Ezequias é pastor de uma grande igreja hoje, porque eu ajudei. Não, ninguém pode dizer isso, porque foi Jesus quem me salvou. Então nós somos salvos pela graça de Deus, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então tem gente batendo no peito, se achando, e não é essas coisas assim. Aonde Deus vai fazer a parte dele, o homem tem que fazer a outra parte. Não, na consequente, irmão, escapar do propósito de buscar a salvação pelo o merecimento. Tem alguém, eu já ouvi gente dizendo: não, irmão, eu mereço ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Eu devo fazer uma pergunta: quem acha que você é merecedor de estar aqui? Você acha que você é merecedor de estar aqui dentro? Não é. Eu não sou merecedor de estar aqui. Mas se nós estamos aqui, tudo isso é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos deu esse privilégio de estarmos aqui. Porque se fosse olhar para nós mesmos depois do trabalho, a gente quer ficar em casa, mas a graça de Deus nos conduziu até aqui. É Deus quem nos trouxe aqui nesta noite para ensinarmos esta verdade. A verdade, querido, que esses dois métodos, eles não caminham junto, são mutuamente excludentes. Se a salvação é pelas obras, ela não é pela graça. Se a salvação é pelas obras, não pode ser pela graça. Mas nós sabemos, como servos de Deus, que a salvação não é pelas obras que eu faço. Quantas pessoas que batem no peito por achar que é obreiro, por achar que é regente, por achar que é alguma coisa, só porque tem um cargo na igreja. Eles já acham que já são salvos. Mas Jesus vai deixar claro em Mateus 7, quando Jesus diz assim: naquele dia muitos me dirão: Senhor, eu preguei, obra. Senhor, eu evangelizei, obra, serviço, trabalho. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Por quê? Porque ele trabalhava, mas não era salvo.
E para Deus não importa trabalho, porque não adianta trabalhar e não ser salvo. Deus não se impressiona com o meu trabalho. Quer ver? Jesus envia os discípulos e disse: vai, cura, liberta e busca os perdidos. Eles voltam e batem no peito e dizem: Senhor, os demônios sujeitam a nós, as enfermidades sujeitam a nós. E eu trabalho, eu tenho autoridade, eu tenho poder. Aí Jesus disse: você está alegrando, porque demônio corre de vocês, porque as enfermidades vão embora quando vocês põem a mão. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Percebe que para Deus o que impressiona Deus não é o meu trabalho. O que impressiona Deus é o nome escrito no livro da vida. E a minha pergunta é: o seu nome já está escrito lá? Porque a gente se preocupa em fazer, gente. E para Deus não importa fazer, para Deus importa o seu nome está escrito lá. Porque se o seu nome está escrito, você automaticamente é conhecido. E a pergunta: o céu te conhece? Ah não, pastor, não vim aqui para ouvir isso não, então vai embora. E eu tenho que provar na Bíblia também. Os filhos de Cefa, ouve que Paulo, pastor José Roberto e pastor Eli, prega, os demônios saem. Aí eles chegam e vê um endemoniado e quer colocar a mão na cabeça, fala: nós vamos expulsar todo mundo, nós também é cheio de unção. Aí, olha para cá. Aí ele diz assim: nós te expulsamos em nome do Deus de Paulo. O diabo olha para ele e diz assim: Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu conheço, mas e vocês, quem são? Para Deus não importa a autoridade, para Deus importa é o seu nome escrito. O céu quer te conhecer. Será que o céu te conhece na intimidade? Porque quem, aleluia, é salvo, quem é salvo, e eu vou repetir: quem é salvo, ele tem um nome escrito e Deus o conhece. Olha para quem está perto de você, irmão, pergunta para ele: o céu te conhece? O céu dá testemunho de você? Pastor, onde é que o senhor achou isso? Que o céu tem que dar testemunho? Eu vou provar na Bíblia. Aleluia. João Batista está no Jordão pregando, gente. Jesus está na fila para ser batizado. Ninguém conhecia, ninguém sabia que ele era o Messias. Quando nem João sabia que ele era o Messias. Porque Deus falou no capítulo 1 para João: João, quando você vê um homem que uma pomba descer sobre ele e assentar sobre ele, ele é o Messias. João está pregando, de repente Jesus está na fila, aí ele vê a pomba voando e sentando nos ombros dele. Aí ele aponta e diz: eis aqui o cordeiro que tira o pecado. Aí Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, ele emerge da água orando, a pomba desce, o céu se rasga e o céu dá testemunho: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Pastor, não estou convencido. Eu te convenço, porque o próprio céu, que era Jesus, deu testemunho de João: nascido de mulher, não tem homem como João Batista. Nascido de mulher, não tem profeta como ele. O céu tem que dar testemunho de nós. Mas vamos voltar para cá. É só para você entender.
Dentre todas as religiões, somente o cristianismo ensina que a salvação é pela graça e não pelas obras. Se você ouvir, quem já ouviu aí? Talvez eu já falei isso aqui, mas sempre tem gente nova, né? Quem já ouviu, irmão, as pessoas dizendo assim: ah, eu não sou crente não, mas eu não peco, eu dou cesta básica, eu faço isso. Quem já ouviu isso aqui? É porque eles acham que a salvação é pelo quê? Pelas obras. É porque eles não leram Efésios capítulo 2. Porque a salvação é pela graça. Isso não vem de vós, é dom, irmão. É dom de Deus. Então não vem com essa besteira de ir para cima de mim, dizer, não, eu faço isso, eu sou salvo porque eu faço. Não, ninguém é salvo porque faz nada. Você não fez nada para ser salvo. Foi ele que olhou e disse assim: eu vou salvar você. Eu não fiz nada para ser salvo. Foi ele que olhou e falou: cara, vou salvar esse neguinho aqui, vou salvar ele, vou botar ele em cima do altar para pregar a palavra. A gente não faz nada, absolutamente nada. Somente o cristianismo, de dentre todas as religiões, somente o cristianismo ensina que a salvação é pela graça e não pelas obras. Aleluia. A salvação, irmão, ela é concedida por Deus gratuitamente e não é alcançada por méritos humanos. É dom gratuito. Tem coisa que acontece, pastor Zequinha. Tem coisa que acontece muitas vezes. É muito bom a gente trazer essa palavra. Eu trabalhei em uma fazenda. Aí teve uma época que a patroa resolveu fazer uma casa para uma pessoa muito pobrinha, lá em Una. Aí depois que aquela pessoa fez aquela casa, eu mesmo puxei o material para construir aquela casa. Alguém falou assim: olha, uma pessoa igual fulano de tal, não vou nem falar o nome, uma pessoa daquela ali é uma pessoa salva, porque é uma pessoa amorosa, doa as coisas para os outros, faz as coisas para os outros. Então, não está baseado na palavra salvação nisso aí, né? Com certeza, não está baseado. Porque a pessoa é boa, irmão, qualquer um é bom. Jesus, quando o moço rico diz assim: não há, bom mestre, ele falou: não, bom não, me chama de bom não, bom é Deus. Você está entendendo? Não adianta a gente bater no peito e falar: não, eu sou bom, eu dei cesta básica para fulano, eu dei isso, eu fiz casa, eu vou dar dinheiro, eu vou fazer. Não, irmão, isso aí não é nada. Quantas pessoas que se acham, se julgam salvas, porque elas deram, porque elas ajudaram, porque tirou o mendigo da rua. É o nosso dever. É o dever de cada um de nós fazer isso, ajudar as pessoas. Mas agora não vamos bater no peito e dizer que nós somos salvos, porque nós fazemos isso. A salvação é gratuitamente, não é mérito humano. A salvação é o resultado do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, e não aquilo que nós fazemos para Deus. Olha para quem está perto de você e fala: salvação. Vamos lá, irmão, diga: salvação não é mérito humano, foi sacrifício de Jesus na cruz por tu. Ele fez tudo para te salvar. Ele fez tudo para me salvar. O apóstolo Paulo, ele vai tratar. Você está aí, irmão? Vocês da live, está entendendo? Está aí também? Então faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Olha para cá. O apóstolo Paulo, ele vai tratar desse tema em Efésios 2, 8 ao 10. E eu quero destacar aqui pelo menos 3 verdades. Tem muito mais, mas eu quero destacar 3 verdades. Primeiro, a primeira verdade: a graça é a base da salvação. A graça é a base da salvação.
Não tem outra base. A graça é a base da nossa salvação. Vocês estão aí? Porque Efésios 2:8, Paulo diz, mantenha a Bíblia aberta porque nós vamos examinar o texto, irmão. Paulo diz que pela graça sois salvos, ou seja, o fundamento da salvação é a obra sacrificial de Cristo, é a morte substitutiva de Cristo na cruz por nós. Então, ele morreu pelos nossos pecados, ele se doou, ele se entregou pelos nossos pecados. Paulo em Romanos, Paulo diz, Romanos 6, Paulo vai escrever que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, que dom? A salvação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. A salvação é o livramento de Deus para a nossa vida. Quando Cristo ele dá a sua vida, porque deveríamos morrer, ele dá a sua vida, ele perde a sua vida para nos dar a vida e nos livrar da morte. Quando Paulo ele vai dizer que ele morreu pelos nossos pecados, pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, o fundamento da salvação é a obra sacrificial substitutiva de Cristo na cruz por nós. Ou seja, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então não adianta a gente achar é Jesus apenas. Não há outro meio, não há outro caminho que leva o homem a Deus. É somente Cristo. Vocês estão entendendo? Hoje eu não vou ficar pedindo levanta a mão, dá glória. Hoje eu não vou pedir. Fica tranquilo, se depender de mim hoje você não vai fazer isso não. Porque você que é salvo vai ter que entender isso aqui, que você tem que entender isso aqui. Não é esforço, irmão. Não temos que esforçar para ser salvo, porque o esforço já foi todo dele. Jesus nos substituiu, ele se fez pecado por nós, e foi feito maldição por nós. Ele se tornou maldito. O texto diz que maldito era o homem que morresse na cruz, e ele se tornou maldito, se tornou maldição. Você é abençoado hoje? Quem é abençoado? Então glorifica a ele, porque foi ele que tirou a maldição para te dar a bênção. A maldição da lei que era sobre a sua vida foi quebrada. Ele morreu no seu lugar para te dar a bênção, para te dar a vida. Que é isso, pastor? Graça, favor imerecido. Salvação, mérito ou graça? Graça, irmão, não é mérito. Ah não, eu sou abençoado, eu tenho esse carro, eu tenho essa casa, eu tenho essa família, porque é com o esforço do meu trabalho. Não, meu filho, é graça. Você adquire algumas coisinhas, é porque ele olhou para você e disse assim: eu vou te dar força, saúde para você trabalhar e adquirir. Mas para você não esquecer que antes você era maldito, agora você está sendo abençoado. Você tem que entender, a humanidade tem que entender isso, irmão. As pessoas conquistam algumas coisas e falam: não, eu trabalhei duro, perdi noite de sono para conquistar isso aqui. Mas eles esquecem só de um detalhe: graça. Quando nós compreendemos a graça de Deus, a nossa vida é totalmente mudada, gente. Você compreende a graça?
Você consegue entender e compreender a dimensão da graça de Deus para conosco? Irmão, Jesus, ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus, destinada a nós. Ele cumpriu a lei por nós, satisfazendo assim completamente as demandas da justiça divina. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir, porque nenhum de nós, qualquer coisinha, a gente não consegue cumprir o mínimo da lei. Mas ele veio e diz assim: eu vou cumprir toda a lei. Por isso que Jesus disse: eu não vim para tirar a lei, nem anular a lei, mas eu vim cumprir a lei. Adão não conseguiu, Abraão, Moisés, Noé, ninguém conseguiu. Os profetas não conseguiram cumprir ao pé da letra, mas ele veio para cumprir a lei. Ele foi condenado. E quando ele está no Calvário, ele ergue a voz e disse: está consumado, está feito. Ninguém conseguiu, mas eu consegui. Ninguém chegou até onde eu cheguei, mas eu cheguei. Isso não é mérito meu, é graça, é dádiva de Deus. Aleluia. Cristo, querido, pagou a nossa dívida. Ele morreu a nossa morte. Agora não existe mais nenhuma condenação contra nós, porque Romanos capítulo 8, 1, Paulo diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Não tem condenação para aqueles que estão onde? Em Cristo. E você já percebeu que tem crente que ainda se sente condenado na presença de Deus? Não tem condenação se a Bíblia está dizendo que eu estou em Cristo. Não tem condenação em mim. Por quê? Eu sou salvo pela graça. Paulo diz: quem atentará acusação ou condenação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem nos condenará se foi Cristo que morreu por nós? Alegra o teu coração, irmão, levante a sua cabeça. Nenhuma condenação vai prevalecer contra a tua vida, se você for salvo pela graça, se você for salvo em Cristo. Glória a Deus, não tem condenação contra você. Foi feito o juramento. Nós já fomos declarados justos diante do tribunal de Deus. Quer ver? Zacarias 3. O sumo sacerdote Josué está com as vestes sujas. O seu acusador maligno vem, aponta o dedo dizendo: ele é meu. Mas Deus manda o anjo para arrancar as vestes sujas, a impureza, e colocar um manto novo, um manto de linho fino, puro. É a justificação de Deus. Jesus, quando morre na cruz, ele arranca toda a roupa suja, toda a impureza, e nos coloca o manto da sua graça. Quando o diabo olha para a sua velha vida e fala: ele pecou, ele errou, ele está condenado, Jesus disse: não, a minha graça já o justificou. Eles foram justificados. Quem já foi justificado, meu Deus do céu, para levantar essa mão e adorar a Deus nesta noite?
Aleluia. Você está aí, irmão? Acho que você não está aí, não. Você já foi justificado diante do tribunal de Deus. Em dado momento na nossa vida, o diabo vem com as suas setas malignas, suas acusações para nos acusar, dizendo: você errou, você pecou e tal, isso, aquilo, você vai para o inferno, você está assim. Só que aí quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus dizendo assim: não tem condenação para você não. Você pode cair, você pode errar, você pode pecar, mas a minha graça te alcança. Só basta você se curvar diante dela. A obra de Cristo por nós, e não a nossa obra pela fé. A obra de Cristo por nós, e não a nossa obra para Ele, a base da nossa salvação. É a obra dele. Você já ouviu gente dizendo: eu faço a obra. Não, não é você, irmão. É a obra dele. Isso significa que pela graça sois salvos. A salvação não é uma questão de merecimento. Ninguém merece. Não alcançamos a salvação como um troféu que recebemos de honra ou mérito. Não. A salvação é um presente imerecido. Quer ver? A pessoa quando faz aniversário, você vai dar um presente. É ou não é? Aquela pessoa está merecendo o quê? Um presente, é ou não é? Você lembrou daquela pessoa. Você gosta daquela pessoa. É assim ou não é? Você gostar daquela pessoa. O pastor Eli está fazendo aniversário hoje. Eu sei que eu vou dar ele um presente, porque hoje ele está merecendo. Hoje é o dia dele. Só que Deus olhou para a gente e viu: você não merece não, mas eu vou te dar você um presente. Você está aí? A salvação, aleluia, é um presente imerecido. Recebemos gratuitamente, ou seja, é dádiva de Deus e não conquista humana. É Deus que decidiu nos presentear com a salvação da nossa vida. É Deus que olhou e disse: eu quero dar a vocês o céu. Vocês não merecem, mas eu vou dar a vocês. Vocês não merecem ter uma casa no céu, mas eu vou dar uma casa para vocês. Oh, aleluia. É Jesus quem falou, irmão. Vou preparar-vos o lugar. Você merece? Não, mas eu vou. E quando eu for preparar o lugar, eu vou voltar outra vez para levar-vos para mim mesmo. E onde eu estiver, estejais vós também. Nós merecemos o céu? Não, mas ele falou que vai levar nós para lá. Que isso? É graça. Favor imerecido. E talvez semana que vem eu falo sobre isso. Segundo, você está entendendo? A fé é o meio da salvação. Primeiro, eu disse que a graça é a base. Para você construir uma casa, primeiramente você precisa de quê? Da base da casa. A salvação é isso. Cristo é a nossa. Cristo é o quê? Porque ele diz: eu sou a pedra angular, a base. Ele disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque ela tem base.
E toda casa que tem base, irmão, vem chuva, vem terremoto, vem de tsunami, essa casa permanece de pé. A graça é a base da salvação. Segundo, a fé é o meio da salvação. Efésios 2:8, Paulo ainda diz que mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se a morte de Cristo na cruz é a causa meritória da nossa salvação, a fé é a causa instrumental. A fé é o instrumento. Exemplo, eu pego esse violão, é um instrumento. A fé é o instrumento. A fé é o meio. Porque toda construção ela tem primeiro a base, ela tem o quê? O meio, e ela também tem o fim. A fé é o meio. Está aí? Você começa um projeto na onde? Na base. Você tem o meio do projeto, você está falando, isso aqui vai ser o meio dele. Mas esse aqui vai ser o fim dele. Percebe que a base começa embaixo, a fé é o meio. Paulo diz que nós não andamos por vista, mas sim por fé. A fé é o meio. A fé que nos leva até Cristo. Então vamos lá. Não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. Ah, não, nós somos salvos pela fé. Não, isso é balela, irmão. Isso aí é coisa de gente sem ter o que fazer. A fé não te salva. Não vem com essa para cá de dizer, não, eu sou salvo pela fé, pastor. Vem com essa para cá, não. Fé qualquer um tem, irmão. Nós somos salvos pela morte de Cristo na cruz e recebemos essa salvação por intermédio da fé. Não é porque eu tenho fé que eu sou salvo. É por intermédio da fé na morte de Cristo eu recebo a salvação. Amém? Você está aí ou não? Você está aí? Vocês estão sérios, gente? Você está entendendo de verdade? Ou eu estou falando grego ou aramaico para vocês? Estou falando em português, mineiro. Mineiro com capixaba. Se de alguém falou, olha pastor, você já está falando capixaba. Ixi. Glória a Deus. A fé é a propiciação da salvação pela graça. Não é a fé na fé, mas é a fé em Cristo o Salvador. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue, olha para mim, quando ela ouve falar em Jesus, ela diz, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Fé que traz o que? Cura. Quando ela diz, eu quero tocar nele, e se eu tocar, eu vou ser curada. Aí Jesus encerra dizendo assim, mulher, vai, porque a tua fé te salvou. Ela tocou para ser curada, mas essa fé gerou salvação nela. Você está aí? O cego diz assim, eu quero ver. E Jesus diz assim, você quer ver? Mas a tua fé te salvou. Você está aí? Porque a fé que te leva ao milagre, e tem milagre que te leva à salvação. Eu disse que Deus, quando Deus cura uma pessoa, é para que outras venham a crer em Jesus Cristo e ser salvo também. Porque de hoje a gente vê muitos milagres. Tem gente falando que acabou o milagre. Não acabou não. Acabou é você que não está vendo. É você que está cego. Aí as pessoas falam, não tem milagre mais.
Milagre tem paralítico andando, tem gente sendo curado. Só que, porém, o coração do povo é duro. A visão do povo ainda está fechada. Nós precisamos ter visão de Deus. Deixa eu adiantar, porque meu tempo aqui já acabou, irmão. A fé é o dom de Deus. Não procede de nós, vem de Deus. Não emana da terra, procede do céu. O escritor aos Hebreus escreve dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não. Presta atenção. A fé é o firme fundamento. Quando eu disse que a fé é o meio, a fé é o meio, a graça é a base, a fé é o meio. Olha o que o escritor dos Hebreus está dizendo. A fé é o firme fundamento. Ele vai lá no alicerce. Ele não vai no meio, ele volta para o alicerce. Para chegar no meio eu tenho que estar o quê? Alicerçado, porque se o meu alicerce não tiver bem alicerçado, não chego no meio nem no final. Você está aí? Por quê, pastor? Vamos para Mateus de novo? Jesus diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Não tem dificuldade. Esse é o evangelho da hipergraça, ou da graça barata, sem esforço, sem choro, sem lágrima. Vem para Jesus que tu para de sofrer. Vem para a igreja e permanece do jeito que está. Esse é o evangelho barato. Mas só o resultado desse evangelho barato: veio o rio, correram-se as águas, sopraram-se os ventos, e combateu aquela casa, e grande foi a sua ruína. Por quê? A base não é a graça. O meio não é a fé. Não tem fundamento. Você já percebeu que as igrejas hoje estão trazendo pessoas para dentro delas que não tem nenhum alicerce na palavra? Elas creem numa graça barata, um evangelho facilitado. E eu estou preparando uma mensagem de volta ao evangelho. Qualquer dia desses vocês vão ouvir, o negócio vai estreitar, irmão. Meu Jesus. A salvação não é planejada pelo homem e nem realizada por ele. Deus é o mentor, Deus é o executor, Deus é o consumador da salvação. Somos salvos pela graça para a glória mediante a fé. Amém? Terceiro e último, irmão. Vamos acabar o culto cedo, no horário. Vocês estão aí ainda? Já foi embora. Fica comigo até às 9, por favor. Olha, terceiro. Primeiro, vamos ver se vocês gravou mesmo. Primeiro, a salvação, a graça é o quê? A base. 1, 2, 3. Primeiro, a graça é a base. Não, 1, 2, 3, diga: a graça é o alicerce. A fé é o meio. Então você tinha que trazer caneta, caderno, para você anotar aí uns trem desse aqui. Tipo. Você tinha que trazer. E vamos começar a trazer nas próximas. Porque não tem data para parar de falar sobre graça, sobre salvação. Isso aqui toda segunda-feira sempre vai ter uma coisinha assim. Na escola você leva papel, caneta, leva borracha. Traz o lápis também, serve. Se não tem caneta, traz o lápis. Anota alguma coisa, porque
o que você anota vai alimentar você lá na frente. Talvez agora você pode deixar isso passar batido, ou então depois você volta a assistir a mensagem de novo. Terceiro, as obras são o resultado da salvação. Agora eu vou falar de obra. Primeiro, a graça é a base, é o alicerce, ou a base é a mesma coisa. A fé é o meio pelo qual eu fui até Jesus. Jesus disse assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. A gente só vai por quê? Porque temos fé. Mas não somos salvos pela fé. A fé, nós somos salvos mediante a fé. Porque a fé que nos levou até Ele. Mas a graça que trouxe Ele até nós. E nós, pela fé, fomos até Ele. Só que as obras são o resultado da salvação. Agora isso aqui, irmãos, as obras é o fruto da salvação. Planta uma árvore, rega ela, uma hora ela vai começar a dar fruto. Como eu entendo isso? As obras são o resultado da salvação. Uma pessoa salva, ele dá frutos. Ele ganha almas. Ele faz para o reino. Ele luta sempre para levar outras pessoas a Cristo. Tem até um hino, como é que é? Tentando lembrar, Nilce e Osana, talvez vocês não conhecem, é lá do lado da minha terra. Missionário, as almas te espera do lado de fora. Não sei ele todo não, mas é só esse trechinho assim para você entender. Missionário, Jesus tem mandado e você não foi. Você é salvo? Se você é salvo, Deus manda e você vai. Porque tem alma do lado de fora te esperando. Muitas vezes está a sorrir, outras vezes está a chorar. E agora o resto eu não sei. Porque o missionário que é salvo mediante a graça e por meio da fé, as obras dele é o resultado da sua salvação, porque ele é salvo, ele vai chorando. E o Salmo diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Isso é o resultado do trabalho de quem vai semeando e chorando. O crente nesta vida, o salvo, ele vai andando e chorando, mas quando ele volta trazendo o resultado daquilo que ele semeou. E a minha preocupação é que a gente que diz ser salvo, a gente não se preocupa em levar outras pessoas a Cristo. E a verdade é que nós teremos que prestar conta do nosso trabalho a Deus. Está aí, irmão? Só que Paulo, em Efésios 2:9, ele diz que não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, a salvação pela graça mediante a fé, ela não exclui as obras. Tem que ter obra. Ah não, já que eu sou salvo pela graça, mediante a fé, não vou fazer obra. Não, tem que ter. Mas não é pelas obras, para que ninguém se glorie.
Para que eu não bata no peito e fale, não, eu sou o cara. Não, para que ninguém se glorie. As obras, queridos, são o resultado necessário da salvação. A graça é a raiz. As obras são o fruto. A gente tem aquele ditado que todo mundo sabe. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Tá chegando, agora é época de manga, né? Todo mundo gosta de jogar uma pedrinha para pegar uma manga. Se não tem, passe nem olha. Agora preste atenção, perto da sua casa tem manga? Pé de manga? Tem? Começa a olhar agora, quando começar a madurar. Só vai dar neguinho com um toco de pau. Pá! Só vai dar manga verde, manga madura, até a verdinha, tadinha, vai cair. Porque todo mundo vai jogar pedra. Há um dito de uma árvore que um dia ela estava perto do ribeiro, e essa árvore muito bonita, cheia de frutos. E o anjo começou a fazer vistoria nas árvores, e a árvore estava gemendo, chorando, pastor Zé Roberto. E essa árvore chorando de soluçar. E o anjo disse: árvore, por que você está chorando? Ela disse: ninguém me ama. Ninguém me ama. Todos passam, me batem. Olha como é que eu estou ferida. Minhas folhas estão caindo porque todo mundo joga pedra em mim. O anjo disse: árvore, não chora. Mas ela disse: por que não chorar? Todo mundo me bate. E o anjo disse: mas árvore, entenda, todo mundo te ama. Ela disse: não ama não, anjo. E o anjo disse: todo mundo te ama. E ela disse: mas por quê? Se eles me amassem, eles não me batiam, não me jogavam pedra. O anjo disse: árvore, eles só te jogam pedra. Olha quantos frutos você tem. Os seus frutos estão alimentando todos que te jogam pedra. Você está sendo apedrejada, mas está matando a fome de alguém. Você está sendo ferido, mas está matando a fome de alguém. Ei, está sendo apedrejado, está sendo apedrejada. Dai glória a Deus, dá aleluia, porque é o resultado. Glória a Deus. Ninguém vai olhar para você se você não tiver fruto, gente. Aí a árvore, depois daquela hora, olhou para o anjo e disse: anjo, é verdade. A árvore enxugou as lágrimas e disse: agora eu entendo porque todos me jogam pedras. Aí quando eu vi essa história, eu falei: agora eu entendo também. Porque às vezes a gente apanha, porque a gente é criticado. Então é porque somos árvores que dão fruto. Ei, se você é uma árvore que está sendo apedrejada, fica tranquilo, porque daqui a pouco, meu querido, tem gente jogando pedra, mas está sendo alimentado. De você produzirá alimento para muitas gerações, diz o Senhor. Deixa bater, deixa apedrejar, porque você é a árvore de Deus que alimenta multidões. Você pode dar um glória a Deus aí? A graça é a raiz. As obras são os frutos. A graça, querido, é a causa. As obras são as consequências. Não há obras que agradam a Deus que não proceda da graça. E não há graça genuína que não desemboque das obras. Para quê? Se a salvação fosse pelas obras,
e não pela graça, o homem gloriaria ou chegaria ao céu por seus próprios esforços. Imagina o seu Noé, seu Adão, chegando no céu e disse assim: eu cheguei, hein? Cheguei aqui porque eu venci tudo, passei por tudo e cheguei, Jeová, cheguei. Imagina Ezequias chegar lá dizendo: eu fui salvo porque eu trabalhei duro, lutei duro para chegar aqui. Cheguei, Noé. E aí? E aí, como é que você chegou? Cheguei aqui por meu próprio esforço. Não. Senão qualquer um de nós chegaria no céu batendo no peito, falando: e aí, Jeová, quem manda aqui sou eu. Mas não é. Ninguém pode se gloriar. Se você chegar lá, a única coisa que tu tem que fazer é cair de joelho no pé dele e dizer: obrigado. Não tem como gloriar, irmão, quando a gente entende a graça de Deus. Eu só de um tempo para cá que eu fui entender. O dia que Jeová falou assim, usou uma pessoa e falou: Ezequias, eu vou fazer muita coisa através de você, mas muita coisa eu vou fazer, mas não vou deixar você ver. Aí depois que eu li esse texto eu entendi, porque ele falou para mim, para que eu não gloriaria naquilo que Deus faria através de mim, para mim não empinar o nariz e achar que eu sou o cara, porque está cheio de gente besta, porque Deus usa, Deus faz alguma coisa, e o cara bate no peito e acha que ele é o cara. Mas aí eu aprendi que a glória é dada a Ele. Se eu sou usado, se eu sou abençoado, a glória é dele. Se a salvação fosse pelas obras e não pela graça, o homem chegaria ao céu por seus próprios esforços e teria razões para se gloriar. Então a gente não tem razão para se gloriar. Mas ninguém poderia gloriar-se diante de Deus, pois Ele é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. As obras que praticamos porque fomos criados em Cristo Jesus para essa finalidade de glorificar. Somos salvos do pecado pela graça mediante a fé para as obras. Então, se nós fomos salvos pela graça, 1, 2, 3, somos salvos? 1, 2, 3, somos salvos? Somos salvos? 1, 2, 3, somos salvos pela graça mediante a fé para as obras. Primeiro, tu é salvo pela graça mediante a fé para as obras, ou para as boas obras. Então, salvo mediante a fé para as boas obras. Se eu faço boas obras, é porque eu, mediante a fé, eu fui salvo pela graça. Salvo pela graça, mediante a fé para as obras. Aleluia. Obras. Ele quer obras. Venha como está, mas depois o pau quebra. Vem do jeito que está. Mas que ele te muda, ele te quebra, ele te rebenta. Aí depois fala assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Daquele que vem que não muda, está lascado da vida, né? E muito. O mundo inteiro está desse jeito. Mas nós precisamos entender que a salvação, ela é pela graça de Deus, mediante a fé para as boas obras. As obras que nós praticamos, só praticamos, irmãos, porque fomos criados em Jesus. De tal maneira que a graça é a base, a fé é o meio, as obras são o resultado da nossa salvação. Fica de pé, por favor.
Em outras palavras, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Até mesmo as obras que nós realizamos procedem de Deus. Porque Ele nos criou com esse propósito de antemão. Ele nos criou para fazer boas obras. Amém? Amém. A Deus, portanto, seja toda a glória para a nossa salvação. Quem recebe a palavra de Deus? Hoje eu preguei igual um batista, né, irmão? O povo está falando, não, pastor, está frio. Não, irmão. É porque esse assunto aqui tem que falar bem tranquilo para você entender. Tem dia que o negócio, o pau quebra, mas tem dia que tem que ser brando. E eu tenho compreendido que não é só grito. Tenho compreendido que às vezes é na brisa suave. Porque tem gente que espera o fogo e quando Deus chama Elias e veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o vento, Deus não estava no vento. Então a gente tem que entender essas estações de Deus. Tem momento que Deus quer falar com a gente, é na brisa suave. Então a gente tem que entender também esse momento da brisa suave. Esse dia que não tem muito glória a Deus, esse dia que não tem muito pulo. Então eu tenho entendido isso aí. Tá? Tem dia que o pau quebra, mas tem dia que o negócio é desse jeito assim. Amém? Eu sou pentecostal, irmãos, eu gosto do fogo. Mas o fogo, antes de pegar no pé, tem que pegar no coração. Porque tem muita gente com fogo no pé e o coração está frio. E Deus quer primeiro aquecer o nosso coração com a palavra. Porque quando o nosso coração está aquecido, o nosso pé aquece, a cabeça, a mente, os braços, a mão, a gente não fica parado não, irmão. Amém? Coloque a mão no coração, por favor. Que Deus abençoe. Deus, eu preguei sua palavra. Continua falando conosco, obrigado. Obrigado por cada irmão que está acompanhando a live. Obrigado por cada irmão que está também através, ó Pai, do rádio. Toma nas tuas mãos, confirma a tua bênção, a vitória. Eu te louvo, Senhor, por esta palavra, porque eu aprendi muito aqui hoje. Por mais que nessa brisa suave, ao ministrar esta palavra, tu sabes, se dependesse de mim eu queria gritar, mas eu sei que não foi a sua vontade hoje. Foi na brisa suave que o Senhor quis falar conosco. Ó Deus, que esta palavra possa queimar no coração da sua igreja, que sua igreja possa ser alcançada e abençoada pelo Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz glória a Deus. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Você queira entregar sua vida a Cristo? Você reconhece a graça de Deus hoje? Você queira se curvar a ela? Jesus quer te salvar. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Ou afastar do evangelho e deseja reconciliar com ele? Vem, filho. Já tem a primeira pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Pode, na igreja, você tinha que estar glorificando. Vocês não entenderam não, tá vendo? Às vezes é na brisa suave que Deus fala. Glória a Deus. Tem mais alguém nessa noite que você quer fazer essa aliança também? Você quer entregar sua vida a Cristo, afastado do evangelho e queira voltar? Você de casa está afastado e quer voltar para Jesus agora? Tem alguém? Também deixa aí no comentário para a gente, nós vamos atender vocês também. Deus quer te salvar aqui nessa noite.
Tem mais alguém aqui? Talvez você está afastado e deseja voltar. Você reconhece esta graça de Deus agora, aqui, que foi falada a você aqui nessa noite. Tem mais alguém que queira voltar para Jesus? Pastor, eu não sou de igreja nenhuma. Eu quero pertencer à igreja de Jesus. Jesus quer que você pertença a essa igreja. A igreja de Jesus não tem placa, irmão. As denominações têm placa para diferenciar a igreja tal, igreja A, igreja B. Mas a igreja de Jesus, eu sou igreja. Independente aonde eu congrego, independente aonde eu moro, independente aonde eu estou, eu sou igreja. Mas é necessário, por ser igreja, ter um templo onde você frequenta, onde você tem comunhão com o seu irmão. Não estou descartando essa coisa que muitos dizem aí, né? Aqueles que não gastam aí na igreja. Eu sou igreja, não gasto aí no templo. Não, igreja, meu filho, nós somos. Mas tem o templo onde nós nos reunimos, onde ceiamos juntos, onde nos abraçamos, onde nós entendemos tudo aí. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Cristo? Não tem mais ninguém? Qual o nome do Senhor, filho? Leandro. Você é da Assembleia, mas está meio parado. Mas agora você vai encaminhar de novo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja pode glorificar Jesus, né, irmão? Nós vamos orar para Ele. Nós vamos orar para Ele, para que Deus dê graça, Deus dê força ao Leandro, que hoje ele decide novamente botar a mão no arado, né? Ele diz que aquele que colocar a mão no arado não pode olhar para trás. Ele vai pegar o arado novamente para olhar para frente. Levante sua mão, filho. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te peço nessa noite que o Senhor reescreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, nessa noite me renova, me sustenta e me fortalece. Senhor Jesus, nessa noite eu me rendo a Ti. Amém. Senhor Deus e Pai, aqui está